Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 51. Só vou ler os 5 versículos primeiros. Pretendo ser breve. Isaías 51 diz: Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho. O meu braço trará justiça às nações. Até aí, eu queria repetir só o versículo 1. É o tema dessa mensagem. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Então a palavra de Deus é para os que buscam a retidão e que procuram o Senhor. Mas antes de trabalhar esse capítulo 51, eu queria fazer um panorama do livro de Isaías. Mas antes de fazer esse panorama no livro de Isaías, queria falar só algumas informações, só para a gente, é sempre bom conhecimento. A Bíblia, ela contém 66 livros, certo? Sim ou sim? Depois vocês conferem aí. Sendo 39 livros no Antigo Testamento, Gênesis até Malaquias, depois vemos 27 livros no Novo Testamento. E o livro de Isaías está no Antigo Testamento. Foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E ele contém 66 capítulos. Sendo que a gente chama de uma mini Bíblia, né? Onde do capítulo 1 até o capítulo 39, nós vemos ali a ira, o cálice de Deus, ou o juízo de Deus contra a idolatria de muitas nações e a desobediência de muitos povos. Então, nós vemos desde o capítulo 1 em diante, nós vemos Deus advertindo muitas nações e profetizando contra muitas nações. Só para a gente resumir aqui, no capítulo 13 ele começa falando sobre as profecias contra Babilônia, Assíria, Filisteus. Capítulo 15, Moabe. Capítulo 17, Damasco. Capítulo 18, ele vai para a África ali, fala sobre a Etiópia, sobre o Egito no capítulo 19. No capítulo 21, Edom, Arábia. Capítulo 22, Jerusalém, Sébina, Tiro. Capítulo 23 e capítulo 24 ele fala, olha, a terra inteira está devastada. Resumindo, o negócio não está muito bom não. Depois ainda vem os ais, né? Ai de algumas nações, ai de você, Efraim, que tem desobedecido. Capítulo 28. Ai de Ariel, capítulo 29. Capítulo 30, ai dos filhos obstinados.
Capítulo 31, ai daqueles que confiam no Egito, aqueles que depositam a sua confiança no Egito. E por aí vai. Então, até o capítulo 39, nós vemos aí a humanidade cada vez mais se distanciando de Deus, se corrompendo. Vemos a opressão sobre o povo ali, de Deus ainda. Mas chegamos no capítulo 14, no capítulo 40. E Deus chama Isaías e fala: Zazá, consola meu povo. É muito bonito Isaías 40, se vocês depois lerem, você vê Deus falando com Isaías para profetizar e consolar o seu povo. Vemos: consola meu povo, Isaías. Versículo 2 do capítulo 40, ele vai dizer: encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade. Eu perdoei os pecados dela. Versículo 9 do capítulo 40 ainda vai dizer: você que traz as boas novas de Jerusalém, diga às cidades de Judá, erga sua voz com fortes gritos, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O que vemos a partir do capítulo 40, é o Evangelho de Deus. É as boas novas para o seu povo. Então ele usa Isaías, seja o meu mensageiro das boas novas. Fala para o povo que eu perdoei os pecados deles. Fala para o povo que não precisa ter mais medo. Fala para o povo da minha soberania, que eu ainda continuo no governo da história. Fala para o meu povo que eu sou como um pastor que ajunta os cordeiros, os pequenininhos, aqueles que ainda estão amamentando, os novos convertidos, aqueles que estão chegando agora no meio do povo de Deus. Mas também ele cuida das ovelhas que já amamentam. Ou seja, ele cuida de todo o seu povo. Esse Deus, como pastor supremo, ele continua cuidando do seu povo, do menor até o mais experiente. Então vemos aqui, irmãos, a partir do capítulo 40, o Evangelho de Deus. Mas nós falamos sobre o capítulo 51. E aqui nós percebemos, desde já, que a mensagem, as boas novas, não é para todas as pessoas. Não é para pessoas perfeitas, não é para as pessoas extraordinárias, não é para as pessoas inteligentes, mas é apenas para aqueles que buscam retidão e procuram o Senhor. E retidão aqui, o significado, eu procurei, significa atributo do que é reto, sem desvio, senso de justiça, integridade, conformidade com o dever, razão, caráter. É esse que são as boas novas. E se você se encontra com essas qualidades, a palavra de Deus para você essa noite. Amém? Então, para esses, Deus tem uma palavra. Para esses, Deus tem uma promessa. Para esses, Deus tem um destino. Então, e se Deus tem uma palavra, irmãos? A primeira coisa que precisamos saber é que precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos apurados, porque no versículo 1 Deus já vai falando: escutem-me. E a Bíblia vai dizer logo depois que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Por isso que é necessário a gente escutar. Se você quer ser bem-sucedido,
Se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado por Deus, o primeiro passo é você estar atento, com seus ouvidos espirituais apurados, para o que Ele tem a dizer para você, para as orientações que Ele tem para te dar, para as direções que Ele tem para a tua vida. Escutem, escutem. Acabamos de cantar uma música aqui agora há pouco. A voz do Senhor está ecoando por toda a terra, mas somente os seus o escutam. E a voz dele é inconfundível, irmãos. Não podemos nos confundir com os ruídos ou com outras vozes semelhantes. Sabe por quê? Porque você é ovelha. E João capítulo 10, versículo 27 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Então que nessa noite você possa ouvir o bom pastor falar ao teu coração. Porque logo em seguida ele vai dizer: olhem para a rocha da qual vocês foram cortados, e para a pedreira de onde vocês foram cavados. Que ele quer dizer que olha para o teu passado e saiba que eu não contabilizo os seus erros, muito menos para estar cobrando. Pelo contrário, o nosso passado serve simplesmente para refletirmos a nossa origem. Quando a gente olha para trás, irmãos, a gente precisa ter humildade para dizer: eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que era uma rocha bruta, grosso, estúpido, mas Deus me lapidou. Deus me cortou. E eu sei de onde eu saí. E eu sei da minha origem. E sei o quanto Ele me lapidou, o quanto Ele me fez uma pedra preciosa. Ainda tem muita coisa para Deus trabalhar em nossas vidas? Tem. Eu tenho bastante. Que nós possamos estar disponíveis para que Deus continue nos lapidando dia após dia, porque esse é o trabalho dele. Mas ele continua dizendo que aqueles que buscam a retidão e procuram o Senhor, aqueles que buscam o Senhor, a fonte da promessa e a fonte da bênção continua jorrando. Não secou não, não parou não. Primeiro ele fala com audição, escutem. Agora ele vai trabalhar a visão, mas não uma visão para o futuro ou para o presente. Ele fala: olha para o passado agora, um pouco mais. Ele vai dizer: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu chamei, ele é apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Então quando a gente olha, irmãos, para Abraão, a gente olha lá atrás, testemunhos de tantos anos, nós podemos perceber a promessa, talvez a demora também, mas nós olhamos o cumprimento da promessa. E vemos que Deus, assim como abençoou Abraão, Ele quer nos abençoar de novo, outra vez. Porque essa fonte não secou, da promessa e das bênçãos dele. Quando eu chamei Abraão, ele é apenas um, e eu o abençoei e tornei muitos. Ele quer fazer o milagre da multiplicação outra vez sobre as nossas vidas.
Mas vamos caminhando. Porque aqueles que buscam o Senhor e que caminham em retidão, tem consolo no meio do caos. Tem consolo no meio dos escombros. Versículo 3, o texto vai dizer: com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as suas ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Talvez você esteja vivendo um caos na sua vida, ruínas na sua vida, ou em áreas da sua vida. Mas a palavra é para os retos e aqueles que buscam o Senhor. E você não veio aqui essa noite buscar homens. Você veio aqui essa noite buscar o Senhor. E Ele tem consolo para você. Ele vem te consolar. Ele não nos isenta das dores ou das lutas. Ele não nos livra das aflições. Aliás, é promessa que teríamos muitas aflições. E hoje eu estava vendo uma frase do Charles Spurgeon, que diz que a estrada da aflição é a estrada para o céu, mas há poços de água fresca ao longo do caminho. Então a estrada da aflição é a estrada para o céu, irmãos. Nós estamos no caminho certo. Mas enquanto a gente não chega lá, eu sei que é difícil, mas no meio do caminho vai ter poços de águas para nos consolar, para matar a nossa sede. Vai ter água fresca. Vai ter compaixão do Pai. Olha, Ele olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele está falando aqui de todo o povo de Jerusalém, de Sião. Então o Senhor, Ele olha para as nossas ruínas muitas vezes, áreas da nossa vida que está devastada, áreas da nossa vida que a gente tem caminhado e parece que não flui, não caminha, não anda, está travado. Mas saiba que a providência do alto para essa situação, essa fase ruim vai passar. É apenas uma fase, é apenas um ciclo. Ermo é um lugar abandonado, desabitado, é um lugar que causa medo, insegurança. Mas eu creio que Deus vai mudar esse cenário, irmãos. Deus não quer que a gente fique num lugar de insegurança, de incerteza, não. Antes de ontem, fechando mais uma estação, né? Era inverno. Inverno não é uma estação tão bonita assim de se ver. E espiritualmente falando, nos traz dificuldades, aflições, lutas, enfim. E aí eu lembrei do texto de Cantares, capítulo 2, que diz assim: o meu amado falou e disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Aqui está falando do noivo, falando para sua noiva. Como nós somos a noiva de Cristo, nós podemos entender que Jesus está falando isso conosco.
Olha, levante-se. É tempo de se levantar. O inverno já passou. O tempo de cantar chegou. Se você crê assim. É tempo de colheita. A figueira produz os primeiros frutos. Profetizo que seja um tempo de colheita na sua vida. Agora espero que você tenha plantado retidão. Porque lei da semeadura é o que a gente planta. Isso vale para todas as esferas da nossa vida. Se temos sido generosos, seremos abençoados nessa área. Se temos plantado amor, é o tempo de colher isso. Mas vai dizer também que aqueles que procuram a retidão e que buscam o Senhor, eles levam na bagagem alguns elementos. Versículo 3, a parte B diz: alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. É isso que Deus espera encontrar em nós, irmãos. Alegria. Ah, pastor, você não sabe o que é que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Deus espera que você tenha alegria nele, na pessoa dele. Contentamento. No mundo ou nos dias onde sempre as pessoas estão querendo mais, é tempo de a gente ter contentamento. Obrigado pelo que eu já tenho, Senhor. Se o Senhor quiser me abençoar, amém, com mais coisas. Mas eu preciso ter esse coração de contentamento, de satisfeito, de necessário. O que eu tenho já é necessário, porque Deus tem nos dado o suficiente. Coração grato, ações de graças. Mesmo diante das dificuldades, irmãos. Aquele povo estava oprimido, o povo de Israel. Mas Deus esperava que eles tivessem alegria, contentamento, ações de graças, gratidão, coração grato. E vai dizer som de canções, ou seja, louvores. Adore. Cante louvores em meio às lutas, em meio às dores, em meio às opressões, em meio às dificuldades. Porque Deus, Ele quer encontrar essas virtudes em nossas vidas. Porque Ele quer responder às nossas orações. Ele quer curar as nossas feridas. Ele quer entrar na tua causa, guerrear as tuas lutas. Ele quer abrir a porta que você espera. Ele quer abençoar aquele que você ora por muito tempo. Ele quer fazer isso. O desejo de Deus, irmãos, é cumprir a sua palavra, é cumprir a sua promessa nas nossas vidas. Esse é o desejo de Deus. Mas só para aqueles que o buscam. Só para aqueles que têm uma vida reta, que buscam a retidão. Por que precisamos ser reto, pastor? Porque Deus é reto. Ele vai dizer no versículo 5, a gente já está finalizando: minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. É Deus dizendo, irmãos, naqueles dias, para aquele povo, que Ele estava chegando, que Ele estava a caminho. Ele estava falando: Isaías, fala para o meu povo que a minha retidão está perto. O meu caráter está de pé.
A minha integridade está de pé. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor logo virá, irmãos. A salvação está a caminho. Que salvação que você precisa nessa noite? Do que você tem gritado por socorro? Para que Deus te socorra. Qual o teu grito de socorro tem sido no teu quarto? Hoje eu ministrei pela manhã sobre a passagem de Pedro, onde ele anda sobre as águas. E quando Pedro estava no barco, seus companheiros, discípulos de Jesus, eles gritaram com medo, achando que Jesus era um fantasma. Mas aí, logo quando ele sai do barco, ele caminha em direção para Jesus, que ele começa a afundar, ele grita: Senhor, socorre-me. Por quê? Porque naquele momento era o único que poderia salvar daquela situação. Tem situações na nossa vida que homem nenhum vai conseguir nos ajudar, nos auxiliar. Somente o Senhor, irmãos. E talvez você esteja nessa situação. Somente o Senhor na sua vida. Mas o Senhor já basta. Você não precisa de mais ninguém. Então grita dentro de você: Senhor, me socorre nessa causa. Vem logo ao meu encontro. Vem logo ao meu encontro. A salvação está a caminho. E a gente vê que depois dessa palavra, 700 anos depois, Jesus viria para cumprir essa palavra, para trazer salvação, para trazer justiça, para trazer aquilo que hoje nós experimentamos: vida abundante, paz, consolo do Senhor. Ele veio para trazer isso, e hoje nós podemos experimentar nessa noite. Apenas escutem. Continue escutando o Senhor, irmãos. A voz do Senhor ecoa em todo mundo. Os céus continuam declarando a glória de Deus. Mas só o seu povo, só os seus, conseguem escutar a sua voz, conseguem ser consolados por Ele, conseguem ser animados por Ele, conseguem ter esperança nele. O mundo, ele continua seguindo o seu curso. A gente vai cantar uma canção, já estou concluindo. O mundo anda como se Deus não existisse. Vamos continuar fazendo nosso curso como se Deus não existisse. Então cada um faz sua vida o que quiser. Não existe mais verdade absoluta. Tudo vai ser relativo. Mas para nós cristãos, irmãos, para nós filhos de Deus, para nós que estamos aqui essa noite, ou que estão nos assistindo em casa, nós devemos continuar nossa busca por Ele. Nós devemos continuar com a nossa vida reta, com retidão, integridade, sofrendo as injustiças, sendo chamados de bobos, muitas vezes. Por que você está indo tanto na igreja? Vai há tantos anos e nada acontece.
que é que está mudando? O contexto continua o mesmo. Queridos, continue sua busca por Ele. Continue aguardando, perseverando nele. Sabe? Com a certeza de que Ele está a caminho. Não importa o que as outras pessoas estão dizendo. Não importa como o mundo está vivendo. Eu quero continuar caminhando em retidão, em integridade, praticando a justiça, procurando ser o mais justo possível, procurando ser o mais íntegro possível, procurando ser o mais verdadeiro possível, procurando ser o mais transparente possível, porque essas qualidades são as mesmas qualidades de Deus. Essas mesmas virtudes que você tem é a mesma de Deus. E Deus, Ele não está indiferente para conosco. Ele continua observando cada um de nós individualmente. Eu gosto muito no texto, não vou lembrar onde está na palavra de Deus, mas o Novo Testamento vai dizer: não julguem nada antes da hora, mas aguardem, porque o Senhor virá e manifestará as intenções dos corações. Então não é o que eu faço, mas porque eu faço. E Deus, Ele sabe, irmãos, a intenção dos nossos corações para tudo. Ele sabe a intenção dos nossos corações para vir numa quinta-feira como essa, fria. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe como está o nosso coração. Ele sabe como anda a nossa vida diária. Ele sabe o quanto você busca Ele, a intensidade que você busca. E isso que faz toda a diferença. Porque a mesma palavra que Ele disse para Isaías há 2.700 anos antes: escutem, meu povo. É a mesma palavra que serve para nós essa noite. Escutem. Esperem. Porque a minha retidão logo virá. A minha salvação está a caminho. E o meu braço trará justiça às nações. Vai ter um dia, irmãos, que isso vai ser de forma plena. Mas talvez você precise em alguma área da sua vida, Ele faz isso também. O braço dele está pronto para fazer justiça. Ele está pronto para te salvar de alguma situação, para te tirar de alguma situação difícil. Ele está pronto. Vamos ficar de pé. O céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei
de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Ele virá, irmãos. Vai ter um dia que não haverá mais lutas, dores, sofrimento, angústia. Ele consolará. Ele está pronto para enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, todas as aflições, todas as humilhações que temos passado. A palavra de Deus diz que Ele é fiel. Creia nisso, creia nele, creia na sua palavra. Continue escutando, continue buscando a Ele, continue servindo, continue praticando a justiça, o que é reto. E a recompensa do seu galardão está com Ele. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos alimenta a nossa alma, que traz vida ao nosso ser, que nos dá esperança de prosseguirmos, ó Pai. Em meio ao mundo, Senhor, de corrupção, em meio ao mundo, Senhor Deus, de injustiça, o Senhor levantou homens e mulheres, ó Pai, dispostos a ir contra a correnteza, ó Deus, a Te buscar de todo o coração. E eu sei que Teu povo está aqui, Senhor Deus, reunido. Estamos aqui porque queremos buscar a Tua face. Estamos aqui porque queremos, ó Pai, ser instruídos por Ti. Estamos aqui, Senhor Deus, porque queremos beber a água da vida. Louvado seja Teu nome. Nós queremos Te aguardar, Senhor. Vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Nós somos noiva. Vem, Jesus. Vem, Jesus. No nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica na paz.